O Dia Mundial do Diabetes, que atinge cerca de 17 milhões de pessoas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Vamos chamar a Patriota Júnior ao vivo. Então, Patriota, quando o assunto é diabetes, né, o que é que a gente sempre tem que estar lembrando para a sociedade? Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. 17 milhões. É muita gente, né, Renata? Uma doença que tem aí dois tipos e as pessoas têm que conviver com ela, né, ao longo da vida. É um problema crônico, tem que ir gerenciando para evitar que ela se agrave. E, claro, tem pontos aí importantes que precisam ser levados em consideração quando a gente fala de diabetes, né? Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com a professora Kelly Pessoa, que é coordenadora do curso de enfermagem e também doutora em saúde pública. Professora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Dia Mundial da Diabetes, reforça a importância, né, de se combater, de se buscar prevenir uma doença que afeta tanta gente, né? De fato, né? Hoje o diabetes é um dos nossos principais problemas de saúde pública, não necessariamente só por causa da diabetes, mas por causa das complicações que eles ocasionam. Inclusive, muitas das hospitalizações e dos internamentos e também dos pacientes de hemodiálise são devido às complicações da diabetes não tratada, não controlada e durante muito tempo. E como você bem enfatizou, e aí Renata chama essa atenção mesmo, é uma doença crônica. Toda doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle. Então, mesmo que suas taxas normalizem, elas normalizaram porque você está fazendo uso do medicamento ou da insulina, que varia essa necessidade de acordo com o tipo. Né? A insulina tipo 1, que acomete mais crianças, adolescentes, ela é insulina dependente, e a diabetes tipo 2, ela está mais relacionada a outras vias, e é quando você consegue fazer um controle com a administração de hipoglicemiantes orais, de medicações orais. É mais complicado ainda por ser um problema silencioso, que quando vem ali dar sinais, já está em um estágio mais avançado? A dificuldade dessas doenças crônicas é quando elas não são sintomáticas, né? Os sintomas da diabetes, inicialmente, eles são extremamente discretos, né? Depois você vai tendo uma poliúria, ou seja, muita urina, e aí você tem uma polifagia, uma fome exagerada, né? São sintomas assim, mas são sintomas gerais. Você pode ter uma poliúria porque bebeu muita água, você pode ter fome porque realmente tem um metabolismo mais acelerado, e aí, mas assim, são esses sintomas gerais. Quando você faz a medida da glicemia, que muitas vezes as pessoas querem fazer aquela do dedo, né, que a gente chama glicemia capilar. Ela não é suficiente para diagnóstico, mas ela chama a atenção, porque se você em jejum, né, fez uma glicemia daquela e ela deu acima de 100, já mostra que algo não tá bem. Se você comeu e fez essa glicemia capilar e ela deu acima de 200, também já mostra a necessidade da confirmação com exames laboratoriais. E aí você faz um exame laboratorial e tem outro exame bem específico chamado hemoglobina glicada, que você também pode fazer isso para essa confirmação. Depois de confirmado, você vai fazer a adaptação, que envolve hábitos de vida saudáveis, mudança do estilo de vida, uma alimentação adequada, exercícios regrados, porque o diabético tem que ter muito cuidado na quantidade de exercícios que ele vai fazer, né, no tempo de exercícios que ele vai fazer. E aí, o uso da medicação. O que é que acontece? Quando as pessoas começam a fazer tudo isso de uma vez, de repente ela não faz nada. Ela tem esses hábitos de vida saudáveis, ela não tem uma dieta mais regrada e ela não toma medicação. Aí começa a fazer tudo de uma vez. Até o ajuste da dose, pode ser que ela tenha picos de hipoglicemia, de baixar a glicose e ela se sentir mal e dizer, não vou tomar esse remédio mais não, porque esse remédio está me fazendo pior, eu estava sem sentir nada e agora eu estou tendo esses sintomas, mas é a fase de adaptação à medicação para que tenha controle e evite as complicações futuras da diabetes. E essas complicações futuras envolvem especialmente as retinopatias, ou seja, alterações visuais que podem levar à cegueira, alterações renais que podem levar à falência renal e você ficar uma pessoa dependente da hemodiálise, e mesmo as vasculopatias, que são as alterações dos vasos, que a gente vê tanta amputação de pessoas que perderam algum membro por causa dessa questão da vascularização que não está a mesma.
Existe uma faixa etária onde há uma maior incidência dos casos de diabetes ou não tem idade? Não, sempre a partir de 40 a 50 anos você deve se preocupar mais, porque mesmo organismos que vinham no certo controle, ele tende a ter falência e a diminuição da funcionalidade de alguns órgãos, né? Mas assim, é interessante que você faça esses testes durante toda a vida, até porque a gente tem diabetes que afetam crianças, né? Que afetam adolescentes, então é interessante que você faça pelo menos uma glicemia capilar para ver, faça um exame de glicemia laboratorial, certo? Para que você veja, especialmente se você tem pessoas na família que têm diabetes. Né? É uma doença hereditária, né? Geneticamente ela é muito forte, então se você tem algum parente próximo de primeiro, segundo grau que tem diabetes, faça o seu controle para verificar se você não está tendo. E aí, antes de fazer qualquer controle, já melhore os hábitos de vida, né? Para que você, mesmo que tenha geneticamente a predisposição, você postergue, demore um pouco ao desenvolvimento, de fato, da doença. Professora, para muita gente também pesa aquele fator mental, psicológico, principalmente para pessoas mais experientes. Quando vem o diagnóstico, sua vida muda de ponta cabeça, você tem que mudar sua alimentação completamente. E também essa parte psicológica acaba sentindo, né professora? Mudança de hábitos de vida é muito complicado, né? Tudo que a gente vai fazer uma dieta, mesmo sem estar doente de nada, uma dieta de emagrecimento. E aí já se tem essa dificuldade. Então a ideia é que a gente comece, enquanto os pais, enquanto criança mesmo, já melhorar o padrão de alimentação, para que, vida saudável, hábitos de vida saudável, previne não só a diabetes, como inúmeras doenças. E o que não previne, retarda o aparecimento. Então a gente já tinha que vir trabalhando essa questão dessa alimentação mais saudável. E uma grande preocupação das pessoas com diabetes é a impotência, né? Já que estamos no Novembro Azul também, a questão da impotência. O que é que pode acontecer? Tudo que está relacionado à vascularização, que precisa de aporte sanguíneo, que o sangue tem os vasos normais, começa a ficar menos vascularizado, porque a diabetes faz com que os vasos fiquem mais fininhos, eles não têm o mesmo fluxo sanguíneo. E isso leva a diversos problemas, tanto de irrigação sanguínea, seja de órgãos sexuais, sejam dos membros inferiores. Por isso que as amputações de dedos, né, as necroses em alguns membros. Por essa causa, por causa das vasculopatias que acontecem com a diabetes. Então, o controle dela o quanto antes, o diagnóstico mais precoce, para que você controle e mantenha níveis equilibrados de glicose, faz com que essas complicações não aconteçam. Mas os hábitos de vida saudáveis a gente devia começar sempre, né? A alimentação saudável sempre, não só para diabetes, como todas as doenças. Quando a diabetes ela surge ali na gravidez, na gestação, existe uma causa já conhecida para que esses casos aconteçam ou não? A predisposição também leva a esse acontecimento e normalmente a diabetes gestacional ela é limitada ao período da gestação. Né? E aí passou a gestação, o que é que tem que se cuidado com a diabetes gestacional? É o controle, porque o feto pode sofrer consequências, ele pode crescer, né? Ter alterações na quantidade do líquido, ele pode crescer mais que o normal. E quando a criança nasce, né? Como ela está acostumada com níveis mais altos de glicose, às vezes no pós-nascimento ela faz hipoglicemias. Então é uma criança que após o nascimento tem que ficar fazendo um controle até ela se acostumar com um aporte menor de glicose. E a mulher continuar fazendo os exames para verificar se aquela diabetes adquirida foi só de fato no período gestacional ou ela ficou com a diabetes sobreposta, né, que a gente chama mais com hipertensão, mas ela permaneceu diabética após o parto. Mas é um controle maior que a gente faz da criança para evitar macrosomia, né, crianças muito grandes, porque é de um aporte maior de glicose, e também a hipoglicemia assim que as crianças nascem. Perfeito, obrigado pelas informações, professora Kelly Pessoa, que é coordenadora do curso de enfermagem aqui do Uninassal e também doutora em saúde pública. Importante, né, Renata, estar sempre atento aí à saúde. É uma doença que pode ser silenciosa e quando não cuidada, né, da maneira correta, pode se agravar e levar até a morte, né? Então é importante estar sempre atento. É com você. Perfeito, Patriota. Obrigada, viu? 8 horas e 22 minutos. Vamos falar sobre política agora.